Bom dia, boa tarde, boa noite, caros colegas, servidores, assistentes e ouvintes do nosso querido e amado Sindicast. Eu sou Ivana Lima, presidente do Sind Itamaraty. Eu sou Gabriela Perfeito, primeira vice-presidente do Sind Itamaraty. Estamos aqui hoje para uma noite memorável. Tenho certeza que este será um dos nossos episódios mais assistidos. Trataremos da reforma das carreiras no Serviço Público Federal. E para isso temos aqui o nosso consultor predileto, Felipe Drummond. Felipe, seja bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo, Felipe. Por favor, se apresente pra gente. Obrigado, beleza. Pessoal, então, boa noite, né? Na verdade, já aprendi aqui que é bom dia, boa tarde, boa noite, porque com certeza vamos ter ouvintes aí, né, de todos os horários do planeta. Mas meu nome é Felipe Drummond, sou consultor, trabalho hoje, né, com temática de transformação digital, numa consultoria chamada Low Group, e também trabalho paralelamente, né, especificamente com a parte de redesenho de carreiras, né, reforma de sistema de carreiras, processos estratégicos de gestão de pessoas. Né? Esse tema sempre foi minha paixão. Bom. Que bom. Que bom que é a sua paixão, porque, enfim, a gente precisa de gente assim. Público. Não, e gente eficiente, como Exatamente. A consultoria do Felipe tem se mostrado ao longo desse ano de trabalho já quase. E que a gente já aprendeu muito, com certeza, com ele, e vamos aprender muito mais, certamente. Vamos lá, vamos começar pela pergunta que não quer calar. Como você avalia o atual sistema de carreiras do Serviço Público Federal? Perfeito, vamos lá. Eu acho que primeiro é importante retomar qual que é o objetivo de um sistema de carreiras. Um sistema de carreiras ele serve para proporcionar, né, um corpo profissional de servidores, né, de empregados que tenham como norte alguns princípios. Primeiro, né, a gente já tem várias evidências científicas, né, de pesquisas inclusive empíricas, que viram que características tem que ter um serviço público que estão ligadas a um melhor resultado, a uma melhor performance do governo. Bem, essas características, né, sempre foram muito discutidas na literatura, Max Weber é a grande referência, mas eu queria aqui sintetizar algumas delas. Primeiro, você tem que ter um corpo selecionado, né, de forma meritocrática, então você tem que ter um processo seletivo competitivo, que no Brasil é o nosso concurso. Você tem que ter um corpo constantemente qualificado, né, você tem que ter profissionais ali que estejam constantemente aptos e conheçam os temas. Atualizados, isso. E você tem que ter com que os profissionais estejam motivados a longo prazo. Bem, a gente precisa, né, e os países que, né, se desenvolveram, isso passa com certeza pelo serviço público, de profissionais que, né, são muitas vezes o serviço público a gente chama de empregos para a vida. Né? Por que são empregos para a vida? Porque a gente está lidando com temas muito complexos. Então pense que é, por exemplo, desenvolver economicamente e modernizar uma economia, mudar o formato de uma economia. Pensem que é trabalhar, por exemplo, né, com a proteção do meio ambiente, a proteção da Amazônia. Pensem que são as políticas externas com o país e como ele se posiciona, né, perante os demais. Isso exige profissionais que vão acumulando conhecimentos, vão acumulando relações. Né? Então vamos pensar aqui para as próprias atividades. Ao longo da carreira, né, de vocês, dos officiants, dos diplomatas, dos achans, vocês criam redes fortes internas, que são fundamentais para a execução das políticas públicas aqui dentro e também externas, né, com as embaixadas, com colegas de outros países. E tudo isso é super importante. Então, o sistema de carreiras ele existe para garantir, essencialmente, servidores, né, bem selecionados, servidores qualificados, servidores que estejam em longo prazo, mas que, com um detalhe, estejam motivados. Nada adianta que a gente tenha um servidor público que fique 30, 40 anos no órgão, mas que, né, a partir do 20º ano, ou às vezes até menos, 10º ano não esteja mais motivado. Ele não vai conseguir, né, se empenhar, entregar, trazer as atividades para o dia a dia. Então o sistema de carreira tem esses 3 objetivos. E como, de forma sucinta por esses critérios, né, eu pessoalmente avalio o sistema do governo federal. E aí, ancorado em estudos, né, eu trabalhei já também, né, como consultor do Banco Mundial, mas recentemente conduzi um estudo que o Banco Interamericano, o BID, faz a cada 10 anos sobre os serviços públicos, né, da América Latina e pude elaborar ali o relatório especificamente do Brasil. E, né, aí, e claro, né, estudos da OCDE, a gente tem uma série de trabalhos aí que têm sido feitos que, comentando, né, e apontando de forma muito técnica os nossos desafios do sistema de carreira do governo federal. Primeiro, eu acho que sim, temos, né, um concurso público meritocrático, temos uma seleção meritocrática, que tem que ser evoluída. Né? A gente vê aí, por exemplo, o próprio CNU como uma tentativa de modernizar e melhorar essa seleção. É importante sempre destacar quando a gente entra nesse debate, ainda mais porque daqui a pouco
a gente vai para um lado mais crítico, mas fazer uma ressalva de que na América Latina o Brasil ele é o país mais consolidado com concursos públicos. A gente tem vários países ao nosso redor que ainda não tem um serviço público composto por servidores efetivos, que ainda tem o que a gente chamou aqui no Brasil muito trenzinhos da alegria, se contrata muito temporário, depois os temporários são efetivados. Todas as coisas que a gente passou no Brasil, né, por até algum 88, tempo, até 88, pagamos um preço ali na mudança para a Constituição. Mas, enfim, acho que esse ponto é uma garantia da Constituição concurso público. Esse corpo, né, de servidores também, acho que vão ter desafios com a disciplina, que vocês também trabalham muito com a discussão aqui de assédio que envolve. É um corpo protegido, né, então ele tem proteções contra a perseguição política. Mas quando a gente entra em dois temas caros, e eu acho que também, só para deixar claro, o cenário de vocês, em alguns pontos aqui, vai se diferir muito do sistema de carreiras federal, mas os problemas chegam num mesmo lugar. Então, quando a gente olha para o conjunto de sistemas do governo federal, a gente tem um cenário no qual os incentivos para qualificação constante muitas vezes não são adequados, muitas vezes está muito envolvido em informações, em cursos formais, que não tem uma relação diretamente com o trabalho da pessoa. Então, você tem uma progressão na carreira que isso muitas vezes não está tão bem desenhado, mas existe alguma coisa. E quando a gente vai para o se manter motivado a longo prazo, aí a gente tem um problema muito grande. Tanto aqui, tanto no resto, né, digamos, nas carreiras da esplanada. Por quê? Começando pela esplanada, a gente tem uma série de carreiras que você chega no teto muito rápido. Tudo bem que agora existe uma iniciativa de reformar algumas carreiras para chegar a 20 anos. Mas, né, o sistema de carreiras é muito importante falar, né? A gente tem dois sistemas clássicos no mundo. Como os países mantêm os seus servidores, né, motivados a longo prazo? Tem dois modelos, né? Um modelo que é o nosso modelo, está na nossa Constituição, é o sistema de carreiras, né? O sistema de carreiras ele aposta na previsibilidade. Você olha para daqui a 30 anos para, né, sua carreira e você tem uma expectativa de que hoje você ganha X, você vai ganhar Y. Então, a visão de que o seu salário vai continuar constantemente tendo progressos e melhorias, ele garante, né, um certo estímulo. Um certo estímulo. Você consegue se planejar e você tem previsibilidade e isso traz motivação a longo prazo. Como você tem uma carreira que com 10 anos você atingiu o seu teto salarial, né, como é que vai ser o estímulo quando você tiver 25, 30 anos, 20 anos de carreira? Você já vai estar no seu limite. Por outro lado, que é o caso do quando a gente olha para as carreiras, né, tanto dos officiants, tanto dos diplomatas, e também os achantes que, né, todos já estão ali no final, PCCs, PGPs também, qual é o seu estímulo quando você não sabe se você vai conseguir chegar no último nível? Você não sabe qual classe você vai parar. Você tem uma tabela salarial, mas você não sabe com quanto tempo você vai conseguir passar para aquela seleção que existe aqui. Se vai passar, né? Se você não vai terminar como conselheiro, se não vai terminar numa classe C, numa classe até B. Né? Quando você vai sair da classe A, a gente tem casos, né, de mais de 15 anos para ter uma primeira promoção. Então, essa previsibilidade, a gente acredita, e aí tem avaliações que trazem isso, está muito prejudicada, né, para os dois lados. Ou para um lado que muitas vezes você vai chegar muito rápido, ou para um lado que você não tem previsibilidade, você vai chegar. Né? Sim, é verdade. Então, estamos muito desequilibrados com isso. E o outro fator, né, que outros países usam, principalmente países mais anglo-saxões, de motivação de servidores a longo prazo é a competição. Então, são países que apostam muito na competição. Então, você entra numa posição que não tem tanta progressão salarial, e para você ir para outra posição, você tem que sempre passando por seleções, muitas vezes concursos internos, seleções, né, disputa por cargos, por posições. São sistemas que não têm esse conceito de carreira, é como se fosse mais iniciativa privada, estão tanto de posiçãozinha, e você tem que ir disputando ao longo do tempo. E aí você tem situações extremas como o Japão, que você sabe que você só vai poder crescer uma posição quando seu chefe morrer. Ou então quando seu chefe for promovido. Mas é pior que a gente. Não, Ou então, né, isso acontece na iniciativa privada. Eu só vou conseguir quando o chefe do meu chefe for promovido, ele vai ser promovido e aí vai puxando uma escadinha. Então você tem algumas situações assim, né? Dei aqui um exemplo, mas tem outros países também que tem um modelo um pouco parecido, mas você às vezes pode disputar posições laterais e se aposta muito na competição. E o que a gente viu, né, acontecendo, eu acho que eu talvez já esteja avançando um pouco, mas o que a gente vê como diretriz e como recorte do mundo. Então, se você pegar a Austrália, próprio, né, que é um sistema muito forte de posições, com muita competição, pegar a própria Inglaterra, que é um serviço público sempre foi uma referência, né, Estados Unidos, você vê que são países que, mesmo apostando na competição, começaram a dar mais características, pegar algumas, digamos assim, algumas
funções mesmo dos sistemas de carreira e trazer. Então, tudo bem, você vai ficar numa posição, mas você vai ter uma progressão salarial. Tudo bem, você vai estar numa posição, mas aqui você já tem uma garantia que você vai avançar com o tempo mais para algumas outras. Então, eles começaram a mesclar, né, e trazer algumas dessas características, dessas condições, porque eles falaram, olha, eu não posso só apostar na competição, porque e quem não ganhar as competições? Eu preciso dessa pessoa aqui também. Trabalhando. Né? Trabalhando, motivada. Porque Motivada. afinal de contas, eu tô pagando o salário dela, Isso. ela tem conhecimento. Exatamente. Ela pode não ter o conhecimento, ou enfim, para progredir. Né? Ou para ocupar determinado cargo, mas ela tem. Mas ela faz aquele trabalho bem, acumula. Exatamente. Então, eles têm adotado, né, o que a gente fala de uma tendência hibridismo. Então, são sistemas clássicos de posições que têm pegado nos últimos anos. Se a gente for uma reforma recente da Austrália, ela fez isso. Se a gente for ver uma reforma recente da Inglaterra, ela procurou trilhas para deixar um pouco mais previsível as carreiras das pessoas. E os sistemas de carreira, por outro lado, os países, e aí eu posso falar da França e de Portugal, que são dois exemplos recentes, o Uruguai também tem feito uma reforma que vai nesse caminho, eles têm tentado, tudo bem, as pessoas estão aqui, elas têm uma carreira, elas têm previsão, mas eu preciso também criar um pouco de incentivo via competição, dinâmica para elas assumir outros postos. Então, e aí muitas vezes elas trabalham com uma figura difícil no Brasil, na verdade, nem difícil, né, proibida no Brasil, por causa de erros passados, que você passa até às vezes concurso interno. Então, era, por exemplo, pensar que, né, o que seria isso no Brasil, né? Pegando, por exemplo, aqui. Poderia fazer concurso interno isso. para assumir algumas vagas então, de vamos oficial. Supor, abrem 50 vagas de oficial, você poderia ter 10 vagas reservadas para a Achan, abre um concurso de diplomata. Claro, nem todo Achan quer ser oficial, nem todo oficial quer ser diplomata e vice-versa. Mas você poderia ter algumas, né? Nesses países você faz algumas reservas de vaga, porque você passa a criar carreiras que te favorecem acessar outras. No Brasil isso é proibido porque tivemos péssimas experiências no passado, muita trenzinho da alegria, às vezes fazia uma carreira mais precária e depois todo mundo era efetivado numa carreira maior. Então, tivemos experiências muito ruins, traumáticas, a ponto de que a nossa Constituição proibiu isso. E depois teve um julgamento no Supremo porque os estados começaram a interpretar, colocar nas constituições deles, na verdade, que poderiam ter concursos internos e provimento derivado, e aí o próprio Supremo julgou uma ação que ela falou, não, está vedado. E quando o Supremo, inclusive, vedou essa ação, ele falou, olha, no nosso sistema, a forma de crescimento do profissional é pela promoção na carreira. Então, ou seja, a promoção é um direito constitucional do servidor. Exatamente. A gente tem que informar então, isso para exatamente. Ela alguns legisladores. Ela é interpretada como uma forma de ascensão, motivação a longo prazo, né, pelo nosso próprio Supremo, porque a gente não tem nenhum concurso interno, que seria uma forma. Sim. E aí eu acho que para finalizar, sim, é um desafio que a gente pode pensar também, que os cargos, né, de comissionados, que as funções de comissionamento fora do Brasil poderiam também servir para ser esse ambiente mais de disputa por vaga, por posições. Então, Portugal foi nesse sentido, a França foi nesse sentido, também às vezes com a figura às vezes do concurso interno, mas também com disputas para cargos dos servidores efetivos, ou seja, trazendo um pouco mais de dinâmica, né, e competição para esse serviço interno também. Então, no final, é como a gente consegue combinar essas duas coisas. O que, para finalizar, aqui também temos competição, né? Na verdade, muito diferente do que o resto da Esplanada, né? Na carreira de diplomatas temos muita competição no sistema de promoção deles, e também temos na carreira de official, porque também não temos vagas para tudo. E aí compensa a gente ver, será que essa posição ela está bem colocada? Será que ela não está extrapolando muito a força que ela deveria ter? Será que ela está calcada em bons critérios, objetivos? Tem aquela questão da o que a gente chama de gamificação. Na carreira de official, hoje a promoção, ela não é quase uma gamificação, porque você... Perfeito. Você fica competindo votos. Não, você fica, por exemplo, eu vou fazer um PAD, porque vou ganhar pontos. Exatamente. Então, assim, tudo bem que para a administração, participar de comissão de PAD, ou você ser leiloeiro, ou você ter gestor de contrato, tudo isso dá pontos, mas é meio que é isso, a palavra é horrorosa, eu acho horrorosa essa palavra, mas é a palavra que se usa quando você torna a competição acaba virando a competição por ela mesma, a pessoa só acumular ponto. Exato. E não... É o fim em si mesmo, e não ser um bom profissional. Exatamente. Perfeito. Aí, então vamos falar do... Felipe... Não, é melhor você. A gente aqui é descontraído, gente. Você, nas suas palestras, você sempre fala sobre inovação. E o que é inovação na prática? O que
como que isso poderia ser, que tipo de inovação a gente poderia implementar no serviço público? Perfeito. Brasileiro. Brasileiro, sim. Legal. E assim, existem modelos ou práticas inovadoras que você acha que poderiam ser implementados aqui? Então, eu acho que a gente tem uma situação muito positiva, porque, de fato, quando a gente olha para esses serviços exteriores de países de referência da OCDE, quando a gente olha para algumas práticas daqui da própria América Latina, Uruguai, o Chile são exemplos, a gente vê coisas muito legais, consolidadas, avaliadas e que trouxeram resultados expressivos. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, a questão da previsibilidade. Né? A previsibilidade está por trás de uma visão de remuneração. Um outro problema que a gente tem muito no serviço público brasileiro hoje é que, quando a gente olha, a gente tem toda esplanada carreiras fazendo atividades muito similares, com remunerações muito diferentes. E a gente teve até pesquisas já desenvolvidas pela própria ANAP que mostram que isso desmotiva muito o servidor público. Né? E, inclusive, né, vou dar um exemplo claro aqui, né, no meu ponto de vista, temos a carreira de official como uma carreira de nível superior, fazendo atividades também de gestão, com outras carreiras de nível superior na esplanada com remuneração muito diferente, algumas menores, mas a maior parte, inclusive, em outro patamar. Bem, outros países já lidaram com esses problemas, né? Isso não é uma coisa... a gente tem que pensar, porque no Brasil é tudo disputa política, tem mais poder ganhando. Não, outros países também já passaram por cenários iguais e conseguiram resolver. Qual que foi uma solução? Trazer objetividade, trazer critérios técnicos para a mesa. Conseguir, por exemplo, com que se tenham avaliação da complexidade do trabalho com base em critérios impessoais, com base em o quanto essa carreira é exposta ao risco, né? O quanto, se essa pessoa errar, ela pode prejudicar o próprio país. Quando a gente está falando da carreira de vocês, né, dos diplomatas de todo SEB, isso com certeza pesaria. O quanto que essa carreira exige de formação. Então são todos critérios objetivos que você analisa e classifica, pontua, e essa pontuação que está ancorada ao salário. Né? Então eu acho que uma questão básica que a gente deveria avançar era ter critérios objetivos e técnicos para se definir o salário das carreiras e fazer com que a pessoa ganhe de acordo com a complexidade. E isso para mim era uma inovação importante. Eu acho que outra inovação também importante, e a gente acabou de passar por esse processo aqui, era a gente também ter, por exemplo, uma política salarial mais calcada em um processo comum para todos. Né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Nos Estados Unidos, toda a política de rediscussão salarial ela é feita, né? Primeiro, existe uma participação sindical institucionalizada, existe um comitê, né? O governo ele traz especialistas, ele traz uma visão, uma política salarial. Essa política salarial é discutida com os sindicatos e depois de todo um processo sai uma proposta de reajuste, inclusive comum para todos. Né? E também lá tem uma visão que, né, para você seria menos, mas para esse planeta seria importante, você tem, né, fatores de ajuste do salário de acordo com a região. Né? Vamos pegar, por exemplo, a União. O salário de um professor universitário em uma região do Brasil pode ser muito atrativo. Dependendo da outra cidade, não pode ser. Os custos de vida variam muito Exato. dentro do Brasil. Nós somos um país continental. Um professor da Universidade de Brasília ganha o mesmo que um professor, vou colocar bem pertinho aqui, da Universidade Federal de Goiás. Só que para Goiás... É muito diferente. É diferente. Muito diferente. É diferente muito... você morar em Goiânia e você morar em Brasília. E Exatamente. você morar em Porto Velho, entendeu? Então... É realmente. É realmente diferente e, assim, você tem que ter um emprego atrativo, com salários Pra atrativos para todos, não só para determinadas regiões, né? Exato. Sim. Então, É quando verdade. você vai aos Estados Unidos, tem isso, a Inglaterra tem isso, os Estados Unidos, como um país continental como a gente, tem mais de 51 modelos padrões de remuneração. A Inglaterra tem 4, então se você tem Londres é um, se você está em Liverpool, Manchester é outro, né? Se você está lá no interiorzão... A Inglaterra desse tamanho. Mesmo eles têm 4, né? Pois Então, é. mesmo um país que tem um território aí, não sei, uma fração do nosso, com certeza menor de Minas Gerais, de onde eu venho, vai ter várias remunerações. Então a questão de remuneração ela é crítica, ela precisa passar por um ajuste no ponto de vista de critérios técnicos, ela precisa passar por um ajuste de política salarial e ela também precisa ter que considerar questões regionais que são muito diferentes no país. Outras questões, nós precisamos discutir a questão dos cargos de direção. Ao mesmo tempo que nós somos muito visionários na Constituição em colocar o concurso público como regra de acesso, nós falamos que os cargos comissionados são de livre nomeação e que um percentual deles definido por cada local tem que ser, né, ocupado por servidores públicos. Na prática, a gente tem dados alarmantes. Né? A rotatividade, o turnover médio dos cargos de comissão do governo federal chega a uma média de 30% ao ano. E tudo bem, você tem que ter potencialidades, tem que ter capacidade de cada presidente, ministros nomearem seus cargos. Mas será que eles precisam tecer tanto no organograma?
E outra coisa, né? A gente sabe também que às vezes não é só político, às vezes você tem um servidor mais forte muito tempo que também detém aquelas nomeações daquele local. E a gente precisaria de processos impessoais para que isso pudesse ser algo competitivo, oportuno, democrático a todos. Então, a inovação dos cargos comissionados também são um fator essencial. Quem que fez isso recentemente? Portugal. Portugal terminou de reformar os cargos de direção dele em 2008. A França tem passado por um processo longo também de maioria dos cargos comissionados. Isso já é algo que é feito nos Estados Unidos, que foi talvez um dos pioneiros na discussão de seleção para posições mais altas desde 78, 79, com Jimmy Carter. E muito importante, né, fazendo um comentário, isso veio nos Estados Unidos depois de uma crise do Watergate. Foi uma resposta no qual um partido usou o FBI para investigar e prejudicar outro partido na eleição. A gente, às vezes, no Brasil tem problemas muito similares, né, de utilização política de órgãos para fins políticos, né, independente do lado político que é, e a gente não discute, não chega em soluções estruturais, que era, de fato, sim, precisamos reduzir a influência política. Então, esse é um ponto decisivo, acho que a questão dos cargos de direção também, que a gente precisa avançar bastante. Mas, assim, são questões estruturais, são questões de longo prazo. Considero também, para deixar claro, que o CN1 foi um excelente passo, né, demos um passo aí, tivemos uma lei atual, né, que foi aprovada nas últimas semanas de concursos públicos, que permite que a gente inove com mais segurança. Também tá na hora da gente dar novos passos no concurso público. A gente tem que preocupar do concurso público não ter nenhum problema, né, digamos assim, de proporcionar uma seleção de alguém para algum indicado político e tudo mais. Eu acho que a gente já garantiu esse avanço. E a gente precisa agora melhorar a eficiência dele, de pessoas com perfil, com valores, com adequação. E você, eu ia perguntar sobre barreiras e dificuldades. Eu vou mudar um pouco a pergunta e falar, para além da política, quais são as barreiras e eventuais dificuldades e desafios que você enxerga, assim, que já existem hoje e que a gente pode enfrentar nesse caminhar? Porque, assim, a meu ver, o governo atual encampou essa ideia de iniciar um trabalho de modernização e melhoramento das carreiras, mas eu diria iniciar mesmo. Perfeito. Né? Ainda é um projeto engatinhando-se muito. Mas o que você vê aí que a gente vai ter de maiores desafios nesse caminho, para além da questão política, que eu sei que sempre vai permear o assunto, né? Assim, primeiro, meu ponto de vista, assim, tem que ser dada a devida importância para o tema. E aí vem uma questão importante também, que muitas vezes a gente discute. A gente ficou preso historicamente num debate sobre estabilidade versus não estabilidade. Por que isso vem? Nós, no Brasil, infelizmente, chegamos tarde em algumas discussões, né? Somos prejudicados por isso. Vocês que trabalham com política externa sabem muito bem. Então, enquanto, né, a Europa, Estados Unidos e até países da Ásia fizeram reformas para estruturar seus serviços públicos nos anos pós-guerra, 60, os tigres asiáticos ali em 70, um pouco 80, a gente ia fazer 88, até a Constituição, a gente não tinha, né, esse serviço público com essas bases sólidas definido. E quando a gente entrou nos anos 90, o mundo já estava numa discussão forte da nova gestão pública, do neoliberalismo, sim. E que trouxe em alguns países essa flexibilização do vínculo de emprego. Mas assim, essa flexibilização do vínculo de emprego, ela não foi flexibilização da proteção do servidor, ela foi uma flexibilização trabalhista. Então vamos igualar, por exemplo, as regras do servidor às regras do mercado, né, as regras trabalhistas de um e de outro. No Brasil, virou uma discussão, né, entrou para um debate muito grande de, não, vamos acabar com a estabilidade. Então a gente teve desde a reforma, né, emenda constitucional número 19 de 98, que foi a reforma do Brest que estou em 95, muito com esse viés, e mais recentemente a PEC 32 começou com esse viés também. Eu creio até que muitos estudos empíricos, né, muito trabalho tem sido feito para mostrar que esse não é o caminho, e mesmo os países da Europa que fizeram a reforma de flexibilizar o vínculo não flexibilizaram o desligamento, eles não aumentaram a política para dentro do serviço público. Então, para mim, tivemos um desafio que, para a própria PEC 32 já ter mudado de contexto, acho que a pandemia reforçou muito essa importância, né, do serviço público permanente, independente. Lembro muito bem de quando estava se discutindo estabilidade da PEC e, do outro lado, a gente estava com servidores do Ministério da Saúde denunciando compra errada de vacina. Então, eu acho que assim, muita gente viu, entendeu, inclusive de lados políticos opostos, de que isso é algo importante. Bem, uma vez que a gente talvez possa vencer esse debate histórico de estabilidade no Brasil, eu acho que a gente agora libera energia para ir para o que importa,
que é terminar e é fazer esse sistema de mérito, esse sistema de carreiras que de fato incentive as pessoas. Não vejo mais tanto uma questão política, mas assim, esse tema ele nunca foi um tema tão agradável. Acho que falta assim, pesquisa, acho que falta análise, acho que acredito também que faltam estudos. Esse tema ele tem mais presente no debate do dia a dia do serviço público brasileiro. E eu acho que assim, todos têm que ver a importância disso. Né? Essa não é uma reforma para prejudicar nenhuma carreira. Essa é uma reforma necessária para quem acredita no serviço público. E no meu ponto de vista, a gente tem um potencial muito grande aqui no Itamaraty. Porque, historicamente, o primeiro serviço público profissional do Brasil foi o serviço exterior. Né? Vem aí com a criação do Instituto Rio Branco, a gente tem toda uma história de profissionalismo no Itamaraty. Né? E temos aqui, acho que uma oportunidade hoje de, eventualmente, nesse universo, que por ser, né, muito específico, tem até um próprio estatuto, né? A gente tem um estatuto do serviço exterior brasileiro. Então a gente tem uma oportunidade aqui de discutir um regime de serviço público, um modelo de serviço público, um modelo de carreira que sirva de referência, né, para os demais. Então eu também acho que faltam boas práticas, né? E ao mesmo tempo eu vejo como aqui um potencial de uma reforma que de fato estruture e mostre boas práticas para o resto da esplanada, porque faltam ver caminhos. Acho que ninguém ainda tem visto muitos casos, então falta um exemplo, falta algum bom benchmark. Claro que a gente tem coisas legais em órgãos específicos, mas eu acho que dentro do serviço público brasileiro em si, dentro, né, das carreiras da esplanada, temos tido boas práticas recentes de sucesso. Muita coisa que a gente tentou nos últimos anos deram tremendamente errado. Você trouxe, por exemplo, essa questão, né, da promoção dos off-chance, incentiva muito, né, uma gamificação, uma busca por pontos, uma busca, depois a gente vai falar por votos, mas uma busca de participar de comissões para ganhar pontos. A gente fez muito isso em carreiras dos estados. Né? A gente criou, categoricamente, modelos de pontuação. Quem tiver mais ponto vai promover, ou só a partir de tantos pontos a pessoa vai promover. E isso falhou muito, porque você começou a gerar um fim em si mesmo. As pessoas focaram em obter os pontos e não, seria um bom profissional para crescer. Então a gente precisa mudar um pouco, a gente precisa, acho que, apostar em outras coisas que eu vou comentar daqui a pouco, mas de fato, para mim, precisamos ter alguma boa prática, algum bom case, e acho que, pessoalmente, vejo como, né, assim como foi no passado a referência de um serviço público profissional, né, o Itamaraty e as suas carreiras podem ser hoje, tem um cenário muito mais viável, técnica e politicamente, de se tornar uma referência para uma reforma maior do sistema de governo federal. Muito legal. Muito bom. Eu acho também, eu concordo super com isso. Aliás, nós temos algumas vantagens nesse ponto Sim. de vista, porque nós somos um grupo de servidores muito qualificado, Perfeito. muito conciso, de certa forma. Nós somos poucos. Uhum. E isso, sem dúvida alguma, ajuda para que uma reforma seja feita sem afetar... Porque eu fico pensando eventualmente numa reforma que envolva o Plano Geral de Cargos do Perfeito. Poder Executivo. Isso tem as replicações disso são inúmeras nos estados e tal. E nós somos um serviço eminentemente federal, ou seja, nós estamos em Brasília, temos escritórios mas é o nosso próprio corpo que trabalha lá. Exatamente, que trabalha lá. Então, eu vejo isso como nós sermos um bom... Como é que fala? Um bom... Estudo de caso. Estudo de caso, exatamente. Perfeito. Um projeto piloto. Projeto piloto. Um bom Perfeito. projeto piloto. E falando em projeto piloto, Felipe, como que você vê... Eu vou até... Por favor, Vai inovar. Eu vou inovar. Vou pular. Porque, assim, não está aqui no nosso roteiro, mas eu quero fazer uma pergunta sobre a questão também do marco regulatório do serviço público. Porque como que o marco regulatório do serviço público, que a gente tem falado sobre ele, a gente teve aqui com a gente no Sindicast o presidente da CSPB, que é o João Domingos, e a gente tem lutado muito por esse marco regulatório que vem muito ao encontro daquilo que você falou sobre a proteção do servidor, que hoje em dia o servidor público não tem uma CLT para chamar de sua. Sim. E a gente precisa ter um corpo legal, um corpo legislativo que nos dê proteção, porque é uma proteção diferente do trabalhador da CLT. Sim. Então, como que você vê o marco legal do serviço público entrando
nessa nova gestão, vamos dizer assim, nesse novo modelo de gestão, nessa reforma do serviço público? Primeiro que acho que tem um ponto importante, né? A gente avançou muito enquanto país, né? Temos o Estatuto dos Servidores, mas ainda temos lacunas que estão até contra convenções da OIT, né? A gente não tem o direito de greve regulamentado para o setor público. E para mim, questões como segurança do trabalho. Segurança do trabalho. Exatamente. Por exemplo, segurança do trabalho. A gente esteve aqui com o pessoal do SINAIT falando sobre isso. Tipo, ninguém sabe, a gente nunca teve uma inspeção para saber se é salubre ou insalubre trabalhar aqui no bolo de noiva, entendeu? Exatamente. Então, tem-se talvez uma visão de que essa visão que existe na sociedade brasileira, em parte da sociedade, que o servidor público é privilegiado, né, ela cria esses impactos, né? Então, deixa-se, por exemplo, não se considera muitas vezes o servidor trabalhador, e ele é um trabalhador. Por essência, ele é um trabalhador, servidor que tem que ter suas proteções e garantias, mas ele é um trabalhador. E a gente peca em algumas regulamentações, né, que estão ausentes. O direito de greve é uma delas, regulamentações sobre saúde do trabalho são uma delas. Vejo também que a gente tem problemas difíceis de serem resolvidos. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje, né, 91% dos servidores públicos, um pouco mais, estão fora da União. Estão aí em 27 estados e uns 60%, 61%, 2% estão nos municípios, mais 5.570. Bem, quando a gente fala todo desse universo, cada um deles tem um estatuto de servidor. E cada estatuto vai ter as suas regras trabalhistas próprias, as suas seguridades próprias, as suas condições próprias. Claro que, né, quando foge muito do federal, a coisa é judicializada, mas só de judicializada a gente vê que tem coisas erradas. Por outro lado, a gente tem a mesma CLT, né, para todos os trabalhadores do setor privado. Exatamente. A gente tem uma justiça do trabalho, né, para o trabalhar privado. Especializada, né, que conhece essas condições. Então, quando a gente vai para o serviço público, para mim nós temos vou usar essa expressão, que é um pouco forte, mas é um caos regulatório. Por que a gente tem que ter uma lei de licitação para todo mundo e por que a gente não pode ter condições gerais de estatuto para todo mundo? Quando a gente chega nos temporários, então a situação piora muito. A gente não tem direitos temporários, dependendo do município que você trabalhar. Se você for uma mulher engravidar, você não vai ter licença, porque você é temporário, porque não tem esse direito regulamentado. Então, faltam condições de civilidade em muitos estatutos, em muitas regras, em muitos estados e muitos municípios. A União até aprovou agora regras, né, na última semana para os trabalhadores terceirizados dela, que é uma imposição legal. Mas, assim, eu creio que aqui na União temos desafios, né, temos desafios de saúde ocupacional, está muito, né, enfraquecido toda essa parte de saúde do trabalho. Esse próprio relatório que eu trabalhei especificamente, né, do BID trouxe muito essa questão. Mas, assim, faltam regulamentações e precisamos de regulamentações nacionais. E aí, para mim, especificamente, é um ponto que, sim, mexer na Constituição ajuda. Porque tudo que vai se tentar fazer uma lei nacional e não está na Constituição gera um problema. Mas não tem lei complementar. Mas não está previsto como lei geral, como a lei de licitações. Como que a gente faz? E, realmente, a Constituição hoje ela não deu essas orientações. Tem esses pedaços ausentes e pode ser um caminho, né, realmente, de fato, que ela preveja melhor regras gerais para o serviço público brasileiro. Para os efetivos, para os temporários, também para os comissionados. E todos os níveis. E todos os níveis. Porque é isso, a gente às vezes fica aqui no nosso debate elitizado, no sentido de... Porque a gente não tem dúvida de que as carreiras da Esplanada são a elite do serviço público brasileiro. E aí a gente fica aqui no nosso debate e às vezes a gente esquece aquilo que eu falei, por isso que nós somos um bom projeto piloto. Porque Sim. nós somos... muito nichados, né? Verdade. E aí, se a gente pensa no município, quando a gente pensa em sindicato, e a gente convive com sindicatos de servidores de vários níveis, a gente vê o perrengue que eles passam, entendeu? Assim, não é fácil você lidar com um prefeito assediador, Exato. Muito... Então, assim, a gente acha lidar com assédio nunca é fácil. Nunca não é, mas você não vai ser mais fácil aqui ou ali, não é que o tema não é essa questão. A questão é que, por exemplo, aqui na esfera federal, o nosso debate já foi muito ampliado. Exato. Sim. Ainda tem muito a trabalhar? Sim, mas já foi muito ampliado. A gente vê casos como São Paulo, que a doutora Eliane, nossa assessora, que foi fazer uma palestra em São Paulo para servidores e tal, e a gente verificou que o quão atrasados eles estão nesse tema. Estadual. E São Paulo, tá? São Paulo, estado. Eu não estou falando 300 mil servidores. Eu não estou falando da prefeitura de, sei lá... Cabrobró do Sul, entendeu? Que, enfim... Não, mas esse é um ponto bem importante, né, de comentar, que
não tem como a gente ter, né, mais, somando todos os estados, municípios da União, quase 5.800 códigos disciplinares. Sim, claro que todo lugar pode ter suas especificidades, pode ter seus procedimentos, mas a gente precisa de questões mais gerais. O PAD está na Lei 8.112, que é uma lei para o Serviço Público Federal. Então, assim, não tem cabimento a gente esperar que um município tenha condição de regulamentar e estabelecer um PAD. E quando, né, isso é importante falar, né, quando ocorre um PAD em um município, em um estado, e aquilo, vamos supor, não vai bem e vai para a esfera judicial, a primeira coisa que a esfera judicial vai fazer é analisar aquela legislação. Né? Então, temos aí muitas interpretações. E, gente, novamente, assim, não é assim na CLT. Temos uma Justiça do Trabalho, temos regras gerais do trabalho, temos uma justiça muito atuante. Para mim, assim, sinceramente, é uma discussão que eu sei que é bem polêmica. Quem está do lado da administração, da direção do governo, não gosta muito de falar sobre isso. Mas, assim, tem muitas permissividades e muitas fragilidades que só são aceitas na administração pública porque ela não está na Justiça do Trabalho, né? Porque ela está na Justiça Geral e aí tem todos os entraves e dificuldades da Justiça Geral. A gente não pode ter direitos diferentes entre os trabalhadores. E a estabilidade ela não pode ser vista como privilégio. A estabilidade... Exatamente. Né, você não pode, tudo bem, você estável, então deixa eu cometer assédio, vão ligar menos para a sua disciplina, para suas coisas, porque você é estável. Não, estabilidade é uma defesa da Constituição, uma defesa do serviço público, uma defesa do Estado. Então a estabilidade não tem que ser vista como, já que você é estável, não vai ser demitido, pode ficar aí mais mesmo. O que a gente vê é que a pessoa, inclusive pela estabilidade, se sujeita muito mais tempo a situações absurdas, né, de abuso. Então, verdade. Esse é um ponto super importante e que tem que ser desmistificado. Né? Assim, precisamos realmente trabalhar melhor regulamentações. E é importante também falar, a gente tem que discutir esses temas no Congresso, porque nós estamos falando de leis, estamos falando de legislações, as desconstituições, né? Muita coisa é decreto, muita coisa pode passar, mas muita coisa também para ser estruturada da forma como a gente quer e ter a força que a gente quer precisa de ser lei. Isso não adianta a gente ser ingênuo. Trabalhei 2 anos no Congresso com discussão não só da PEC, mas de outras legislações. Faz muita diferença para a segurança jurídica a gente ter isso aprovado via legislações. Muito bom. Muito bom. Desculpa, tava muito bom a viagem aqui. Não, imagina, mas foi excelente, foi um excelente ponto. Foi muito bom a gente falar tanto assim do Serviço Público Federal como um todo, mas agora vamos colocar aí o holofote na nossa casinha. Maravilha. Aqui no Itamaraty. A gente está aí trabalhando há algum tempo já, né, na questão da reforma do regime jurídico do Serviço Exterior Brasileiro. É um trabalho que nós começamos da base mesmo, né? Pegando todo o diagnóstico, vocês entrevistaram as carreiras, representantes das carreiras, a própria administração cooperou muito, tem participado ativamente das discussões e tudo, e agora a gente evoluiu para uma segunda fase, né? Perfeito. A gente está aí com um grupo de trabalho instituído no âmbito da mesa setorial e que vai passo a passo analisar o projeto que a gente tem, o projeto que a própria administração apresentou e estamos conversando sobre isso. Mas vamos falar realmente sobre os servidores do MRE. Quais os principais desafios que você vê na modernização e na elaboração desse regime jurídico novo? Perfeito. Bem, primeiro ponto, a gente já falou muito de carreira e não tem como falar mais ainda nesse momento, né? É um desafio grande a questão das carreiras aqui em todos os âmbitos, para todas as carreiras com suas peculiaridades, mas também com muita coisa em comum. Quando nós analisamos hoje os processos de promoção no geral, no nosso ponto de vista, eles geram incentivos a comportamentos que nós não desejamos para um servidor público. Trazendo de forma muito categórica, né, nas nossas entrevistas a gente escutou muito a expressão campanha. E campanha é um comportamento que a gente espera de políticos, não de servidores, né? Então tudo bem, a gente sabe que muitos vão votar nas promoções, seja oficial ou diplomata, naquelas pessoas que de fato eles entendem. Mas você vai tornar muito subjetivo esse critério, né? E que inclusive vai afetar inclusive a discussão de inclusão, né? A questão de diversidade, porque se nós estamos falando de critérios subjetivos, exato, nós vamos para muitos vieses que todas as pessoas naturalmente, independente do gênero, raça, sexo, vão ter. Bem, então, primeiro, assim, precisamos entender que tem coisas que não são, que podem promover uma competição, que podem até em algum nível promover justiça, mas que também hoje podem promover injustiça e em alguns pontos comportamentos não ideais.
Outra questão, não dá também, né? Eu acho que assim, quando a gente olha para a Esplanada, todo mundo vai chegar até o final da carreira de uma forma automática, às vezes rápido, isso não é bom. E não dá pra gente achar que aqui tem que ser necessariamente a mesma coisa. A gente tem um desafio de não repetir, não simplesmente pegar coisas que não funcionam bem e trazer para cá, porque vai responder uma dor que a gente tem de curto prazo. Então esse desafio é um desafio cuidadoso, mas a gente precisa sim pensar num sistema de promoção que entregue mais previsibilidade para as pessoas, que as pessoas consigam ter mais previsão. Não que necessariamente, né, se todo mundo vai chegar até o final, não sei, mas precisa saber quais são os critérios objetivos que você vai ter para chegar nesse ponto. Hoje transparência, né? Impessoalidade. E aí eu acho que tem um ponto importante. A gente também não pode, por outro lado, cair em gamificação, forçar muito mais critérios de pontuação. Então, quantas comissões, quantas coisas você fazer, quantos você passar, vai te dar um ponto, você vai crescer. Alguns até podem ser fatores de aceleração, pré-requisitos, mas não podem ser a principal característica. E vocês hoje, a gente fez um benchmarking muito grande com serviços, né, de outros exteriores de outros países. E muitos, por exemplo, apostam sim em comissões. Então, por exemplo, não é porque hoje as comissões não estão legais que a gente tem que acabar com comissão, agora vai ser uma coisa simples, rápida, acabou aqueles pontos ali, promoveu ou não. Não, eu acho que a gente pode apostar em comissões, mas comissões mais plurais, com perfis diversos, com mecanismos para evitar repetências de determinados profissionais, para garantir com que a voz, né? E esse é um ponto importante. No Brasil, a gente também aposta muito pouco em pluralismo. Né? A gente tem uma tradição tecnocrática muito forte, decisões de gabinete muito forte, e quando a gente quer resolver isso, a gente quer criar critérios objetivos que resolvam tudo. Não vão resolver. A gente tem que deslocar essas decisões fechadas para decisões mais coletivas e com mais participação, que vão trazer naturalmente mais transparência. Acho que isso é um pouco do desafio que a gente já tem aqui hoje. E por fim, acho que eu queria trazer uma terceira questão que eu acho que é importante. Já existem hoje incentivos à capacitação e formação, eles estão presentes, mas a gente tem que refletir seriamente sobre eles e evoluí-los. A gente precisa desenhar formações, né, cursos que estejam mais coerentes com a progressão funcional do profissional ao longo da carreira, porque queremos um profissional que esteja aqui até aposentar, qualificado e apto para suas atividades. A gente sabe que hoje as pessoas, no geral, estão fazendo isso e muitas vezes por fora. Agora a gente precisa aproximar, né, isso mais do dia a dia de vocês. Então, creio que são esses 3 grandes pontos, né? Pensar em mecanismos, né, de promoção que considerem critérios objetivos e critérios, né, muitas vezes técnicos, avaliando, né, também aí com o segundo ponto, pluralismo como um caminho para que a gente não copie métodos, né, e coisas que não estão funcionando no resto do governo, né? Então, acho que são esses, né, enfim, os principais pontos aí que a gente pode elencar como necessidade. Por fim, né, só finalizando, claro, esse terceiro, que é pensar como a formação pode ser melhor aplicada. Só queria destacar que, né, claro que a gente está discutindo modelos muito históricos, a gente fez toda uma revisão legal, a gente sabe que são coisas que vêm aí de muitas vezes de passado, mas que a gente vê um órgão que quer muito fazer o correto. A gente vê entidades sindicais que não estão só pensando, né, num modelo que é melhor corporativamente, que vai garantir um benefício só para elas, estão pensando melhor para o órgão. A gente vê, né, uma administração que também está muito aberta em discutir o que é melhor para a organização e uma vontade de, para mim, resgatar uma coisa que é a história do órgão, é a história do Itamaraty, é o primeiro serviço público brasileiro profissional. Qualquer livro de administração pública que a gente estuda, que conta a história da profissionalização do serviço público brasileiro, do Estado brasileiro, destaca. E foi uma coisa que foi historicamente muito importante pra gente. A gente, né, enquanto país, só tem um território desse tamanho porque a gente teve uma diplomacia grande. Se a gente for ver o que a gente ganhou na palavra de território, foi mais que a gente ganhou na espada. Com certeza. Com certeza. Então, assim, eu tô falando... Barão que eu diga. Eu tô falando aqui, né, de território, de crescer território no passado. Né, hoje a gente está falando de abrir fronteira comercial, de desenvolver economia, a gente está falando de garantir nossos direitos brasileiros que vivem lá fora, a gente está falando de outras coisas. Mas, né, esse órgão é a referência histórica do que a gente tem de serviço público profissional. E a gente, nosso ponto de vista, é uma excelente oportunidade, porque aqui, principalmente por se ter um estatuto, é possível sim fazer um projeto que sirva de referência até para os demais. Porque existe uma flexibilidade de se alterar, de se trabalhar mais do que no resto da esplanada aqui. Né, e de alguma forma vocês têm uma carreira que passa muito por fora. Então podemos sim pensar numa reforma muito boa, né, muito pé no chão, mas ao mesmo tempo ambiciosa na medida do possível e que trate dos desafios que vocês estão tendo aqui hoje. Deixo claro, né, nunca é possível ter uma reforma que vai agradar todo mundo ou vai te agradar em todos os aspectos. Todos os lados têm que ceder um pouco para chegar a um consenso, mas a gente acredita de verdade que o momento é muito positivo. E a visão de todo mundo que está participando de querer fazer o que é melhor para que esse órgão funcione
né, que algo que vocês têm, né, essa vocação para o serviço público, guie, né, essa discussão que a gente está fazendo. Muito bom. Felipe, qual é, na sua opinião, pegando um ganchinho do que você falou, e qual vai ser, você acha que vai ser a principal característica desse nosso novo regime jurídico? E qual seria vamos supor assim, quais são os ideais, quais são as transformações que o nosso novo regime jurídico deve trazer para atender às necessidades, expectativas. Para além de acabar com balaio de gato. Para além de acabar, exato, assim, porque do mesmo jeito que você falou que que o serviço público é um monte de, um caos legislativo, né, normativo, a gente faz parte desse caos normativo, a gente tem várias leis, decretos, portarias, coisas do século passado que ainda estão vigentes, então a gente, por sermos muito antigos, também temos esse vamos dizer assim, esse backlog de legislação, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre as características que nós queremos no nosso novo regime e qual as expectativas que a gente tem com elas. Né? Perfeito. Bem, acho que primeiro, começando pelo ponto de vista legal, é uma oportunidade de passar régua, de ter um estatuto, né, que é uma lei que também serve como uma lei de carreiras para as 3 carreiras. Hoje a gente tem um estatuto que traz muito conteúdo da lei da carreira de diplomata e só. E a gente vai ter a lei dos off-chans e dos achans em uma parte, a tabela salarial em outra, a tabela salarial do diplomata em outra. Então a gente tem aí umas 4 a 5 legislações que a coisa está pulverizada, né? E no nosso ponto de vista, o estatuto tem que ter tudo, inclusive de todas as carreiras que estão aqui, inclusive avançando também em questão dos PCCs e PGPs, tá? Então é uma oportunidade de condensar. Mas essa é a nossa visão, né, junto, é ter um estatuto, é ter um decreto, é depois ter uma grande portaria, e que isso simplifique, ordene, né, a nossa legislação. Tenho certeza, se vocês colocarem, recarregarem todas as leis e todos os decretos e pedir para o chat GPT ler, ele vai se confundir, ele não vai conseguir responder muita coisa. Foi um desafio muito grande, né, entender toda essa história de vocês. A gente efetivamente começou, né, a estudar, principalmente desde a reforma de 61, e é muito legal ler, porque também essas legislações, embora seja um desafio, né, acho que foi um trabalho que o Meirelles fez muito, de resgatar toda essa história e vendo como elas reflexam do tempo delas. Hoje a gente acredita, como a gente já falou, né, vocês trazem muito bem, que a gente tem que ter uma lei mais condizente, né, inclusive com a nossa própria Constituição. Com a nossa Constituição. A gente com fala os valores dela, apresentá-la, né, para a Constituição. Porque tivemos uma reforma de 86 que muitas vezes, sendo bem sincero, a gente olha, a gente viu aspectos às vezes deles mais modernos do que a última reforma que a gente teve nos anos 2000. Né? Agora, não é que a gente tem que voltar para de 86, não é que a gente tem que largar tudo que 2000, né, que é a reforma de 2016. A gente precisa olhar para o futuro e considerar o que todos os modelos já tiveram e conseguir chegar no consenso. Então, acho que isso é um ponto que a gente imagina enquanto forma, enquanto legislação. Características e adjetivos que a gente poderia falar desse regime. A gente tem, né, alguma discussão ali de propostas e de valores, mas trazendo para uma discussão mais estrutural do sistema de carreiras especificamente. Primeiro, a previsibilidade. Não que você tem que saber que você vai ser promovido exatamente naquele ano, mas você tem que saber que entre aquele ano e aquele ano você vai poder conseguir, e que de tantos anos a tantos anos você vai poder chegar no final da sua carreira. Tudo bem, né? Pegando, para mim, os off-chans, aí, sendo bem prático, não tem uma relação direta a classe da carreira com a função que eles desempenham, inclusive em cargos de comissão. Né? Então, no meu ponto de vista, para os off-chans, essa discussão é até mais tranquila. Né? Todos têm que conseguir chegar, se, né, bem qualificados, se cumprindo requisitos mínimos, eles têm que conseguir planejar sua carreira como é necessário. E de verdade, pessoal, falando uma coisa importante, no Brasil é muito engraçado como às vezes a gente tem uma visão mais dura sobre as coisas que em outros lugares. Né? Esses países, igual no governo americano, né, você pode pegar o próprio serviço público dos Estados Unidos, qualquer carreira que o servidor entre, ele vai crescer no mínimo 30% do salário dele até o final da vida dele. Isso é claro, isso é tabelado. Então, a gente tem que perder, às vezes, o medo. Claro que a gente tem que pensar em avaliação de desempenho, outros critérios, mas não é um problema que todos os profissionais, se não tiverem relação com complexidade, possam chegar ao teto da sua carreira. Ao contrário, porque não é o que está para ali, não é uma competição, né, horizontal entre as mesmas pessoas. É simplesmente você fazendo com que eles permaneçam e estejam motivados ao longo dessa vida. Então, acho que previsibilidade é uma palavra muito forte, para os diplomatas também. Acho que ele tem que ter mais previsibilidade de saber o que ele tem que fazer para ser promovido, de eventualmente não atingir talvez classes, mas de talvez a gente ter uma visão, né? Porque para o diplomata a gente tem posições que são relacionadas às classes que eles estão.
Agora, a gente pode, eventualmente, né, continuar tendo uma progressão salarial, talvez sem acesso a algumas posições, porque também a pessoa tem que saber que ela pode conseguir uma progressão salarial. Senão, cria esses incentivos da pessoa querer ficar sempre fora do país, né, que, do nosso ponto de vista, é algo muito ruim. A gente tem uma preocupação muito grande nos outros serviços públicos evitar que a pessoa faça uma carreira 100% fora. E hoje a gente tem aqui justamente um sistema que muitas vezes para os diplomatas incentiva ali que os conselheiros têm um benefício de talvez não vão assistir. Vários que estão há décadas. Pois moral. Isso é. E é um problema de incentivo, porque, né, quando você vai atingir, né, o de segunda classe, você vai ter que voltar mais vezes, vai ter que assumir postos aqui. Agora você fica ali, cai numa posição que a sua recompensa é poder ficar sempre fora do Brasil. Isso não é bom para um serviço público, para um sistema de carreiras estruturado. Então, a previsibilidade é a chave para eles. Então, previsibilidade é uma questão muito importante. E a segunda é uma competição saudável, é uma boa competição. Novamente, eu sei que quando a gente olha para o Itamaraty hoje, a gente vê competição e que às vezes inexiste no resto da esplanada. Né? Mas, então, não é porque a gente tem que acabar com a competição, mas a gente tem que qualificar, aprimorar essa competição. Que, no nosso ponto de vista, tem que estar muito mais ligado a postos no exterior, a posições de direção aqui, né, do que a carreira, né? A carreira ela tem que funcionar como um sistema que te dá a previsibilidade e a posição ela pode entrar como um sistema que vai te competir e trazer oportunidades, oportunar o crescimento ao longo da carreira. Então, eu acho que são esses dois critérios que a gente tem que, né, esses dois valores que nós temos que mirar aqui. Tudo isso com uma base muito mais simplificada, padronizada, né, equalizada legalmente para todas as carreiras dentro de um mesmo estatuto. Acredito que essas são as questões que a gente trabalha. E claro, tem os outros fatores transversais, tem uma discussão da importância da transparência, né, a importância eu devo dizer que o meu tema realmente é mais caro. Lógico, todos são importantes, gente. A gente sabe disso. Mas o tema mais caro para mim é a formação e a capacitação continuada. Né? A questão da reforma da utilização do Instituto Rio Branco, por a todas, implementação, né, dele como efetiva escola de governo do próprio Itamaraty, formando e capacitando todos os servidores do Itamaraty e transformando ele realmente numa referência, numa escola de referência. E isso aí, para mim, realmente, eu acho que assim, é uma coisa que vai mudar os paradigmas da própria instituição em vários aspectos. Né? Vai, inclusive porque eu acho que uma modificação, além da questão da formação e capacitação, uma mudança nos processos de promoção vai fazer uma coisa que é o que eu acho que é o mais importante do nosso novo regime. Vocês podem me corrigir se vocês diferirem de mim, se vocês pensarem diferente, mas eu acho que a coisa mais importante que o nosso projeto pensa é você tirar o foco que existe hoje na carreira, na promoção de carreira de diplomata. Eu ouso dizer que o nosso regime do SEB e a própria atuação do Ministério hoje, ela é pautada quase que 100%. O ministro do Estado vai me matar quando ele ouvir isso, mas hoje em dia nós temos um hiperfoco em promoção da carreira de diplomata. As pessoas pensam a carreira não em torno daquilo que eu sou bom, eu gosto, ou ela pensa a carreira dela, eu sou melhor nesse assunto, esse é um assunto que me interessa, é nisso que eu estudei, eu sou bom nessa atuação, eu consigo fazer isso, enfim, porque quando você trabalha com o que você gosta, você trabalha melhor, isso é um fato. Então, se você gosta de um determinado assunto, mas aquilo não interessa, porque se você... olha, eu gosto de África. Não, mas se você for removido para a África na sua primeira remoção, você nunca vai ser promovido. Ou seja, o foco, ao invés de ser no seu trabalho, é pensado como? É pensado apenas em vou obter postos de prestígio, entre aspas, onde eu esteja mais próximo do poder, ou seja, onde eu esteja... eu quero estar lotado na Secretaria de Estado, eu quero estar no gabinete, eu quero estar na Secretaria-Geral. Não quero estar... Mas você... O que você entende de administração, por exemplo, para estar na Secretaria-Geral? Nada. Eu gosto mesmo de estudar o sul do Egito, entendeu? As relações políticas do Brasil com o Egito. Foi legal. A piada estava muito pronta, tá? Mas assim, o que acontece? A pessoa não vai trabalhar no Departamento de África, porque se ela for trabalhar no Departamento de África, ela vai estar longe do poder, portanto ela vai... Você entende que
para mim, o principal é a gente trazer previsibilidade, porque isso vai literalmente revolucionar o Ministério. Perfeito. A previsibilidade não vai ser um benefício só para o servidor. Eu acho que a previsibilidade, a transparência, a impessoalidade e a capacitação e o treinamento continuado e etc. vão trazer um benefício para a política externa brasileira. Sim. Você vai ter pessoas atuando em áreas em que elas têm mais afinidade, que elas têm mais... independente daquilo ser bom ou não para a promoção dela. Então, isso para mim é assim, é a pedra filosofal do nosso regime jurídico, entendeu? Não sei se vocês concordam comigo. Não, eu acho que isso é muito importante também. E essa mudança de foco, essa mudança de paradigma, por que não dizer, eu acho que ela vai ser muito benéfica para o Itamaraty e para a política externa, por que não também. É uma mudança de visão. É uma coisa que, óbvio, a gente sabe que não vai ser mágica, gente. Sim. A lei vai ser aprovada, os decretos serão feitos e tudo mais, mas isso é uma construção, é uma cultura centenária que a gente vai evoluir. Ninguém está querendo destruir a cultura do Itamaraty. O que a gente quer é que ela evolua, ela se atualize. Isso é que é importante. Essa é a nossa meta. Perfeito. É que o Itamaraty seja um ministério, o Ministério das Relações Exteriores seja um ministério moderno, que tenha visão de futuro, que tenha uma visão adequada aos novos tempos, né? E que possa produzir ainda mais para o cidadão. E se isso não for a melhor meta, não sei o que é. Não sei o que é, né? Concordo bastante. Mas agora vou para a pergunta final. A pergunta final. Porque o nosso diretor já está lá assim, ó. Fala, passa muito rápido, gente. Eu acho que vou começar a fazer esse podcast. Se não desse tanto trabalho... Exato. Se não desse tanto trabalho, a gente faria diferente. Felipe, como você imagina o futuro das carreiras do Serviço Público Federal em 5 ou 10 anos, se essas reformas que o governo tem pensado, planejado, forem implementadas com sucesso? Quais seriam os resultados ideais? Bem, primeiro, quando a gente tem um serviço público, né, com essas características que eu trouxe no início, a gente tem um país que se desenvolve, um país que cresce. Tá? A gente não tem um país desenvolvido, rico, com uma boa economia, com um bom estado de bem-estar, que o serviço público não seja bom, não funcione, né? Não tem essas características aqui que eu trouxe, que tem uma boa seleção, que forme servidores ao longo da vida, que faça aqueles servidores permanecerem motivados. Não tem. E hoje a gente já fez algumas coisas na nossa história, mas está tendo muita dificuldade de avançar em outras. Então, se a gente de fato conseguir avançar com reformas, e creio que aqui a gente tem uma oportunidade muito grande de fazer uma boa primeira reforma, que sirva inclusive de exemplo para os demais, que a gente calibre muito bem esses pontos, acredito que sim, isso vai se refletir no próprio crescimento e desenvolvimento do país. Né? Um serviço exterior onde as pessoas trabalhem com aquilo que elas acreditam e gostam e têm mais vocação, porque aqui a gente tem um conjunto gigante de atividades, é um serviço exterior que vai entregar mais desenvolvimento para o país. Né? É um serviço exterior que vai trazer mais resultados benéficos para a gente. Inclusive em diferentes governos, a capacidade dele de manter isso vai ser muito maior. Né? Porque estamos numa democracia, podemos ter governos diferentes com visões diferentes, mas a gente precisa de um serviço público que tenha condição de manter as suas práticas, as suas linhas, né, e o nosso interesse, né, enquanto país acima de tudo. Então, meu ponto de vista é, se conseguirmos implementar essas reformas, a gente vai ter um país com um crescimento, né, muito mais sustentável. Vamos parar de ter historicamente bons períodos e maus períodos, passamos por péssimos períodos, né, desde 2014 na nossa economia, na política, em outros locais. Né? E aí, se a gente for analisar, também tivemos anos 80 horrível. Então, historicamente, a gente intercala muito no Brasil bons períodos com períodos muito ruins. Acho que talvez durante um tempo todo mundo achou que a gente tinha avançado e superado isso, mas não. Né? Tivemos aprendizados muito fortes agora, acho que tem muita coisa aqui para reformar. Então, eu não vejo que a gente vai ter sustentabilidade em crescimento e em desenvolvimento enquanto país se a gente não conseguir fazer boas reformas do serviço público. É um desafio não só para a União, é um desafio nacionalizar ela, mas como toda reforma, a gente tem que começar de algum lugar, né? Para começar para a União, talvez aqui possa ser um lugar excelente, né? Para começar para o país, talvez a União possa servir como referência. Saliento que tem muitas boas coisas em estados e municípios. Eu, pessoalmente, né, acho que eu gosto até de contar mais uma história no final da minha fala, que é um pouco sobre a minha carreira, né? Eu fui servidor público do governo de Minas Gerais e formei na Fundação João Pinheiro,
lá se faz um vestibular concurso público. O governo de Minas passa 4 anos formando o profissional para ele ser servidor. Né? Então são 4 anos e é uma faculdade, né, com conceitos super elevados, em ENAD, tudo, é um vestibular super concorrido. Ou seja, o Estado ele investe 4 anos para ter um profissional ali dentro. Ele quer moldar, ele quer formar um profissional, existe todo um investimento nele. Assim como na França, né, a gente teve lá historicamente, né, o caso, né, da ENAD, outras instituições faziam esse papel de formação. Então, quando a gente... E isso são coisas que a gente vê pouco ainda no Brasil. A gente vê pouco investimento, pouca aposta. Esse próprio curso que eu me formei já teve várias vezes que quiseram acabar com ele. Né? Então, quando a gente aposta, quando a gente dá certo, e a gente talvez tem poucos casos, né, no Brasil, a gente, de fato, consegue sair do outro lado. É preciso valorizar, priorizar e entender que o serviço público é uma estratégia de reforma para o desenvolvimento do país. O Brasil tem vários problemas, a gente estava discutindo agora uma reforma tributária essencial, a gente tivemos discussão sobre a reforma da Previdência. Não é o único problema que a gente tem outros problemas para resolver aqui. Mas Também. sem dúvida, sem a gente não, né, avançar, modernizar o serviço público, a gente não vai conseguir se desenvolver enquanto país. Eu sou otimista porque eu creio que a gente está numa crescente de produção, de debate, de discussão nos últimos anos no país. Eu estou nesse tema desde que me formei em 2014, debatendo reforma administrativa. A gente já viu o tema ir e voltar muitas vezes. Mas, sinceramente, eu vejo que desde que ele entrou para a pauta, ali na discussão da PEC 32, por mais que a PEC já possa ter ido e vindo, ele seguiu ativo. A gente teve, né, há 2 semanas, a aprovação de um PL de modernização de concurso que ficou 24 anos em tramitação. Se a gente for ver desde a Constituição a nível de matéria objetiva em reforma administrativa, a gente teve a emenda constitucional número 19, a gente teve uma lei que tem uma importância nacional que é a lei dos consórcios, e a gente vai ter agora a lei dos concursos, como as grandes leis nacionais. Então a gente tem que acelerar, né? Mas enfim, eu vejo que estamos numa boa crescente, vejo a portaria que foi lançada agora com um bom sinal, com uma comunicação muito boa, passando valores, como eu trouxe aqui, de complexidade para orientar a questão de salários, passando valores de criar carreiras com base, ter carreiras com base nas atividades. Então, assim, eu sou pessoalmente otimista, mas acho que temos que ter paciência e persistência nesse debate e aproveitar as oportunidades que estão aí. Acho que hoje nós temos um alinhamento muito bom das entidades sindicais, da própria administração, do próprio MGI com vontade, né? Acho que é um debate super possível de se fazer com o Congresso também, né? Então temos que aproveitar essa janela e para de fato conseguir entregar uma reforma. E também é isso, né? Talvez a gente não vai... Eu pessoalmente não acho que tem um caminho melhor ou pior que o outro. Tem países que foram fazendo reforminhas pequenas e foram passando e se reformaram assim. Tem países que passam reformas grandes e depois vão. Então eu não sei o que é melhor, eu não sei qual é o caminho. Eu sei que a gente tem que tentar todos, que são possíveis. E vocês aqui, sem dúvida, é uma oportunidade que o nosso país não pode perder. Muito obrigada. Muito obrigada. Nossa, Felipe, foi uma conversa que, como diz a Gabi, sempre é pouco tempo para tanta conversa. Muita coisa, né? Foi muito boa. Nossas conversas são sempre ótimas, são sempre nesse nível, gente. As nossas reuniões da consultoria são assim. Por isso que a gente realmente tem evoluído muito nos trabalhos, e eu tenho certeza que muito em breve a gente vai ter uma proposta, um projeto realmente para apresentar para todos de excelente qualidade, e pensando em tudo isso, todos os princípios que o Felipe falou, todas as características que ele falou que a legislação tem que ter para, enfim, para que a gente tenha um órgão saudável e que produza realmente bons resultados para o país. Isso é que é realmente importante para a gente. De novo, muito obrigada. Obrigado a vocês. Desculpa entender, né? Acho que só agradecer muito pelo convite. Destacar também, né, que é um projeto com uma equipe, né? Trabalhando comigo junto da Mirelle, junto à Laís. Ambas, inclusive, são do direito e lidaram de frente com toda essa carga histórica legal que vocês têm, sabem de todas as minúcias, né? Dominaram muito bem o conteúdo. Então, agradecer a equipe também que trabalha comigo. Com eu sou certeza. Um pouco mais da teoria, né? Um pouco mais de modelo, de reflexão, de benchmark, então trago um aporte. Mas hoje a gente está em detalhes de texto, né? Essa equipe, sem ela também, sem ela ter avançado nisso, que acho que é um outro trabalho, pode fazer um Cinti Itamaraty só das legislações, que é um outro conteúdo. A gente tem até conseguindo estar chegando aqui também. Então acho que é uma mistura muito forte de conhecimento em direito, em legislação, na realidade de vocês, né? E o meu conhecimento que vem nessa parte de teoria, benchmarkings, referências,
né, estudo e academia para esse debate. Exato. Obrigada, Felipe. Então... Eu só quero deixar avisado algumas coisinhas. Primeiro, que a gente vai deixar aqui no card informações e tal, as referências legislativas que o Felipe fez, especialmente da portaria sobre as diretrizes para a reforma das carreiras, que o MGI publicou há pouco tempo. Mês, Não, faz tempo. Foi 2 setembro. meses, E também a lei dos concursos, a nova lei dos concursos, que vale a pena ler, está muito interessante. A implementação é a longo prazo, médio prazo, mas enfim, vale a pena ler. Também eu vou pedir para o pessoal da comunicação deixar os diagnósticos feitos pela consultoria, que foram muito interessantes, e deixar avisado que a doutora Mirelle vai construir um curso sobre legislação do Itamaraty para a gente oferecer para quem estiver interessado em conhecer um pouco mais dessa grande viagem. Nossa, é impressionante. Essa grande viagem é impressionante. É verdade. Valeu, gente. Foi muito bom estar com vocês de novo. Obrigada. Boa noite, bom dia, boa tarde. Curta, clique, compartilhe, ouça, divulgue para os seus amigos o nosso Sindicast. E se tiverem alguma sugestão de pauta que vocês quiserem, feliz Dia do Servidor, porque a gente está fazendo esse episódio em outubro. Né? Ele vai ao ar em outubro, então feliz Dia do Servidor, dia 28, e tamo junto. Isso aí. Tchau, tchau. Até a próxima.